pessoal. Então a gente já está gravando, sejam bem-vindos ao nosso treinamento de indexação e revisão. A gente está fazendo todo domingo, né? Na verdade, é o segundo domingo que a gente está fazendo agora. Então a gente quer deixar todo mundo bem à vontade, fiquem confortáveis. Aqui é uma conversa, na verdade, né? E a gente já tem algumas perguntas que o pessoal deixou pronto lá no nosso grupo de WhatsApp. Mas quem tiver alguma dúvida que a gente puder responder agora, a gente vai respondendo. A gente tem a Cister Coronete, que está aqui conosco hoje, que está pronta para responder tudo, né? Que é o nosso Google, a nossa grande enciclopédia aqui, que sabe tudo. Opa, né? Quem dera! A gente tem algumas novidades, né? Acontecendo aí na indexação, e a gente está trazendo algumas novidades nas nossas mídias, que a gente quer sempre deixar vocês atentos. Então, eu depois vou deixar aqui no chat o nosso Facebook da nossa página de indexação, que a gente está sempre compartilhando lá as informações, e a partir desse mês agora vai ter bastante coisa boa, inclusive dicas que a gente vai estar separando através da Cister Coronet. Então a gente vai ter dicas semanais ali, 2, 3 dicas por semana. Beleza? A gente queria na verdade, ganhar 2 minutinhos com vocês. Vou perguntar para eles, Coronete, sobre essa possibilidade, né? Já que a gente está aqui num grupo mais seleto, sobre a possibilidade que a gente tem. Então, pessoal, todo mundo acompanha aqui mensalmente, a gente tem um ranking nacional, o ranking das estacas. Todo mundo vê isso? Todo mundo acompanha isso? Como que é para vocês isso aí? Pode abrir o microfone e responder, gente. Por favor. Como é que a gente visualiza? Pelo menos eu nunca tive contato com isso. Tá, eu vou mostrar sobre o que é que eu estou falando, tá? Ok. Eu acompanho pelo Facebook. Isso. Ó, esse aqui, todo mundo tá vendo? Sim, esse mesmo. Tá muito pequenininho. Isso. Então, isso aqui a gente libera todo mês, né? Atualizado no Facebook. Como é que eu chego lá? Eu já vou deixar o link aqui no chatzinho, na conversa, tá? E todo mês a gente libera, a gente solta uma imagem com as 20 mais estacas, mas a gente deixa um link aqui no lado com todas as estacas. Então você consegue ver se a sua estaca está em centésimo, a posição que ela esteja, tá? Então a gente deixa sempre ranqueado, né? No caso agora, até janeiro, até o final de janeiro, na verdade, a estaca que está na frente é a estaca Campinas Brasil Castelo. Tá? Ela está com 705 mil revisões. Então é sempre indicado por revisão. Nós estamos com um projeto de mudar isso. Tá? Isso aqui a gente já vem fazendo há algum tempo. A gente está com um projeto de mudar isso. Ao invés de ranquear por número de revisados, de registros revisados, a gente vai ranquear por voluntários. Treinamento. Por voluntários. Então a gente gostaria de saber de vocês o que vocês acham disso, né? O que vocês pensam sobre isso, sobre ao invés de ter a quantidade de revisões que foram feitas, a gente vai deixar a quantidade de voluntários, na verdade, na frente. Eu acredito que no começo vai ser bem difícil, porque são sempre os mesmos que trabalham, que fazem esse trabalho, né? E as pessoas são acomodadas. Isso Mas que a gente eu acho que não é impossível. Então, a gente tem que mudar para modificar o comportamento das pessoas. Muito bom. O que mais, Helder, esse link é link de revisão, não é isso? Na minha... O link já é um dado de revisão, não é isso? Isso, aqui tem, tem voluntários, indexados e revisados, tá? A gente ranqueia, a gente deixa em primeiro, segundo, tal, por lotes revisados. Então, o ranking é deixado os primeiros pela revisão. O que a gente quer começar a trabalhar a partir de agora é pelos voluntários.
A gente quer deixar os Sim. voluntários na frente. Entendi. Na minha estaca, aqui na minha estaca a gente trabalha com nomes, né? Não por alas ou por organizações. A gente sabe o tanto de revisão e indexação de cada ala, de cada organização. Só que o ranking da estaca é individual, por pessoa. Por exemplo, ainda há pouco, antes de começarmos o treinamento, o presidente havia colocado no grupo já o ranking daqueles que já fizeram a indexação no mês. Ele faz um ranking mensal, né? Ele lança um desafio, lança uma meta, e aí, mediante aquela meta, no final do mês, no último dia, no primeiro mês do primeiro dia do seguinte mês, ele já põe o ranking das pessoas, né? Quanto foi feita a revisão naquele mês. Certo. Seria interessante se pudesse botar por pessoa. E assim, a gente não eu vai achei conseguir botar interessante. por pessoa, né? A gente vai conseguir Por colocar pessoa. por estaca, na verdade. O interessante é porque no início a gente tinha tipo apenas 1, 2, 3 pessoas. Hoje a lista ela cresceu e já tem para mais de 20 pessoas. Então, Sim. assim, é um trabalho que como é que se diz? Demorado um pouquinho. Mas eu achei bem interessante, porque o número cresceu bastante, né? Do início que nós fizemos, cresceu bastante o número de membros que começaram a revisar. Isso foi muito bom. Parabéns. Muito bom, pessoal. Então, a gente está estudando isso, não vai ser nenhuma mudança drástica, tá? As informações ainda vão estar ali, mas a gente vai trabalhar um pouco mais isso, porque a gente precisa realmente que mais pessoas trabalhem, na verdade. A gente não quer que tenham membros na estaca que façam 150 mil por ano. A gente prefere que tenham 10 membros que façam 15 mil. Seria muito mais interessante. A gente prefere que tenham 100 membros que façam, sei lá, 150, A gente precisa de mais pessoas fazendo para que tanto as bênçãos aconteçam, como elas possam colher os frutos do trabalho de história da família. Tá bom? Essa é a visão hoje e a gente vai trabalhar um pouco mais para fortalecer isso. Tá? Mas a gente vai trabalhar um pouco mais, a gente vai avisar um pouco mais. Inclusive, a gente vai tratar um pouco melhor isso na live do semana que vem. Só para lembrar, semana que vem a gente não vai ter esse treinamento à tarde, a gente vai ter só o à noite, que daí ele é a nível nacional e a gente faz pelo Facebook. Tá bom? Mas daí vocês podem compartilhar lá, vai ser do mesmo jeito. Beleza? Cícia Coronete. Oi. Ai. Tá pronta? Tá preparada? Vamos lá. Tô sempre, vamos lá. Então tá, então a gente tem um monte de pergunta aí, a gente vai começar pelo quê? Pelas perguntas que a gente já tem preparada, ou a gente vai abrir para eles perguntarem alguma coisa aqui, se eles têm alguma dúvida? Então, acho que é melhor a gente deixar à vontade, conforme eu for falando, aí o pessoal abre o microfone e pergunta. Vamos deixar ele desligado, né, para não ter muito ruído. E assim que alguém quiser perguntar alguma coisa, tá? Pode abrir o microfone e falar comigo e a gente responde na hora, tá? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz semana passada. Eu vou fazer um lote junto com vocês. Mas antes disso, eu quero falar para vocês da indexação, do que é a indexação. Tá? Quando vocês verem minha tela, avisa, Helder Nascimento, por favor. Acho que foi, né? Já tá aparecendo já. Ótimo. Então, a gente tinha comentado isso, acho que na live, né, do mês passado. Para onde vão esses registros, né, da indexação? Então, a gente faz aqui, ó, né, a gente tem os registros para fazer, né, os projetos, e depois, quando termina, que nem tem um aqui que está quase terminando, não está aparecendo mais, São Paulo já saiu de novo. Quando eles terminam, eles vão passar por um outro processo e depois eles vêm aqui, ó, né, em pesquisar em registros, tá? Então, as pessoas conseguem localizar os seus antepassados graças aos indexadores, tá bom, gente? Isso é muito legal, porque as pessoas vão encontrar muito rapidamente, não vão precisar ficar lá no catálogo e procurando, e digita a cidade, não é aquela cidade e tudo mais. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Ou estão vendo o Helder Nascimento?
Eu tô vendo Tá mais muito Eu pequenininha. tô vendo ambos. Eu tô vendo todo mundo, mas assim, a tela tá muito pequenininha. Deixa eu ver se eu melhoro aqui o meu, peraí. Eu não sei se a gente tem que clicar em algum lugar. Olha lá, pesquisa o catálogo de Family Search, a tela que está aparecendo. Não, Sim, o meu Coronel, melhorou, porque sister. O meu... você compartilhou a tela, né? Eu compartilhei, tá aparecendo? Sim, Porque tá eu tô aparecendo. te vendo, não tô vendo a minha tela ali na transmissão. Sim, tá aparecendo, sister. Sim, está não, mas é porque aparecendo, sister. Na minha eu aparece. fico pequenininho embaixo e você vê a tela em cima, não é isso? Beleza, então tá ótimo, tá bom. O pessoal tá com muita dúvida do projeto cemitério, tá, gente? Então eu vou deixar bem claro que o projeto cemitério é para iniciantes, tá? Então, assim, ó, ele tá indo muito rápido, a gente sabe que tem muita gente fazendo, e, assim, eu acho que eu nem vou conseguir entrar, ó, o que aparece para mim, ó, tá? Porque eu não sei que número que eles consideram que você tem tantos registros já realizados, ele não abre, porque você já é um indexador experiente, tá? Então, para mim, não abre. Eu não consigo nem ensinar sobre ele, tá bom? Mas uma dúvida que está muito recorrente e os iniciantes que vocês, eu acredito que muita gente aqui ajuda, né? E ensina outras pessoas a fazerem, então é bom vocês saberem para poder ensinar. Qual é das duas datas que é a data que a gente tem que usar lá no sepultamento? Então, gente, é a data mais próxima do nome da pessoa que faleceu. Quando abre o projeto, aparece uma janelinha dizendo que alguma coisa do nome da pessoa. Tem muita gente que lê só a primeira linha e não lê o restante e acha que só tem que indexar o nome da pessoa e o resto completa com Ctrl B. Gente, é um projeto normal, tá? Ele tem um formulário que deve ser preenchido. Então, nós temos que fazer todas as informações que estão ali. Não tem a data, eu não sei qual data colocar. Então, a data de cima é a data da inumação, que é a data do sepultamento, e a data de baixo, são cartões de cemitério, provavelmente é a data da exumação, foi quando foi retirado, né? Então, são coisas de cemitério, eu não entendo muito não, tá? Mas, assim, a data que nós temos que usar é a primeira, que fica mais perto do nome da pessoa que faleceu. E eu nunca vou deixar de preencher o nome dos pais, o nome do cônjuge, o que tiver pedindo no formulário eu preciso preencher, tá? É muito importante, tá bom? Então, ensinem, instruam, né? Respondam lá nos grupos de WhatsApp, que a gente sabe que cada estaca, cada ala tem lá seus grupos, então passe essas informações adiante, tá? Porque tá tendo muita dúvida desse projeto, tá bom, gente? Então, o projeto São Paulo abriu aqui para mim. Sister, Pode falar. só uma dúvida. Tem casos que pede a data de nascimento, né? A idade, na verdade. E tem uns que não tem. A data, Algumas mas instituições que não tem. nesse projeto daí, né? Ah, tá, não Vai nesse. pedir Tá. lá em nascimento, em óbito, às vezes, né? Casamento. Quando não tem, a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos transcrevendo um documento, né? A gente está facilitando para as pessoas encontrarem ele. Então, eu vou colocar as informações que tem. Eu não vou poder deduzir, eu não vou poder calcular, eu não vou fazer nada disso. Eu vou colocar o que tem. Não tem data de nascimento. Não coloca nada. Se for campo obrigatório, a gente coloca o Ctrl B, tá? Tudo bem, obrigada, Sister. Imagina. Eu vou fazer um lote aqui com vocês, tá? Porque também esses lotes, esses projetos que são mais extensos, né, de registro, de livro, o pessoal tem muita dúvida também, tá? Então, ó, não é apenas, né, para indexar o nome e sobrenome, é para indexar tudo, tá, gente? Então, o pessoal às vezes lê só aqui por cima, vou pôr só o nome e o resto não preenche, tem que preencher tudo, o formulário tá ali para isso, tá bom? Algumas boas práticas da indexação, né? Você verifica primeiro a letra, você verifica, né, se você vai ter a capacidade, né, de ler, de interpretar, de encontrar
Ah, não estou entendendo nada. Vocês devolvem um lote, tá, gente? Não precisa ficar, né? Ah, eu quero dar uma forçadinha, eu quero me esforçar, eu quero ver o que eu consigo. Ótimo. É para isso que o ser humano existe, né? Para se superar, tá bom, gente? Então, vamos lá. Preciso de 5 minutos, mas eu vou descobrir o que é, tá bom? Então, vocês que decidem. Eu acabei de baixar esse lote, eu não vi anteriormente, tá? Então, eu vou fazer junto com vocês. Eu posso fazer um monte de coisa errada que depois eu vou corrigir, tá bom? Então, uma outra pergunta constante, tá? Eu não sei ainda do que é o tipo aqui de registro, mas eu vou deixar só o de nascimento aberto para a gente ver aqui o formulário. Esse registro que está terminando nessa imagem, ele precisa ter sido indexado no lote anterior. Então, o indexador anterior tem que ter preenchido isso aqui, tá? Nós começamos com o primeiro registro da imagem, tá, gente? Eu posso diminuir aqui e verificar, ó. Nessa imagem, eu tenho 3 registros. 1, 2, 3. Eu vou indexar 3 registros. Eu já posso criar aqui os outros registros, tá? Venho aqui, acrescento depois do último registro aqui dessa imagem e pronto, tá? Eu criei um a mais, criei mais 3. Ah, eu quero apagar o registro 4. Eu vou até o registro 4, clico na lixeirinha e apago porque eu criei a mais, tá? Pronto, fiquei com 3 registros nessa imagem. Se eu não quiser fazer dessa forma, depois que eu... Deixa eu apagar aqui, ó. Depois que eu indexar, né, transcrever aqui todas as informações, ele pergunta aqui embaixo, criar registro 2? Sim. Aí eu vou preencher o 2. Aí ele vai perguntar, criar registro 3? Sim, eu vou clicar aqui. Depois, quando eu acabar o registro 3, que é esse aqui, eu vou para a próxima imagem, tá? Nesse registro aqui, ó, eu tenho 4 nessa imagem. Eu tenho 4 registros. 1, 2, 3, 4. Então, é sempre bom dar uma olhada geral. Se você já quiser acrescentar ali para não se perder, é interessante, ó. Todas as outras imagens eu vou ter 4 registros. Sister, como é que eu vou fazer esse registro aqui se acabaram as minhas imagens? Como que eu vou fazer? Então, é esse registro que eu vou fazer com vocês agora, tá? Então, aqui, ó, registro 1 dessa imagem, tá? Da imagem 1. Da imagem 4, na verdade, né? Então, ó, imagem 4, que é essa aqui, tá? Registro 1, de 1, eu só tenho um registro. Então, esse registro 1 de 1 é esse aqui. Eu preciso criar mais para poder fazer aquele. O certo é eu fazer tudo antes e depois fazer o último, tá? Eu vou fazer o último para mostrar para vocês como que eu consigo fazer uma mágica de aparecer aqui a outra imagem para eu pegar as informações. Vamos ver se eu vou conseguir ler isso aqui também, né? Tem essa também. Então, vamos lá. Tanana. Se vocês quiserem me ajudar, tá? Eu agradeço. Apresentando um atestado, não consegui. A única informação que eu consegui aqui é os 6 dias do mês de janeiro, né? Do ano de 1913, tá? Mas eu não sei ainda do que é esse registro, então eu já vou abrir aqui a imagem para referência, tá? Aqui eu tenho acesso às próximas imagens, eu só vou precisar da próxima, que é a próxima folha. É bom dar uma conferida se é realmente a próxima página, tá? Então, essa página aqui é a 110, que é essa aqui, tá? A próxima, eu vou confirmar se é 111. Eu já vi ali que é, ó. Vamos confirmar, 111. Então, tá certo. Porque, às vezes, podem vir páginas duplicadas, né? Vem a imagem repetida. Que daí você vai cadastrar ali no passo 1, como uma imagem repetida, tá? Pode ocorrer de ter uma imagem repetida aqui. E aí, para onde eu vou? Eu vejo na próxima aqui se é a 111, que daí vai ser a próxima imagem. Eu sempre tenho que pensar nisso como um livro,
tá? É um livro que eu estou virando as páginas. Então, a informação aqui, eu preciso saber sobre esse registro aqui, mas eu não tenho como saber. Eu venho para a próxima, eu viro a folha, tá? Como se fosse um livro. Então, bastante cuidado para não vir na página errada, né? Vir na página certinha, tá? Eu posso aumentar isso aqui, vou arrastar para cá. Aumento um pouco mais a imagem e vamos descobrir do que é esse documento. Declarou que ontem, nessa cidade, às 6 horas da tarde, faleceu. Então, é registro de óbito, tá, gente? Então, finalmente descobrimos que é um registro de óbito. Número da certidão. Eu vou voltar aqui e vou pôr o número da certidão. Uma das perguntas que eu lembro que o pessoal colocou é quando tem 0 aqui na frente. 0, né? Faz de conta que tá assim. Gente, 0 à esquerda não coloca, tá? Não tem necessidade. Se você tem dúvida no campo, você olha aqui. Aqui tem as informações. Pode perguntar. Coloquei conectar, pô. Acho que ela tá só conectando, né? Então, vamos lá. O dia do registro a gente já tinha visto, 6. Nunca 06, tá, gente? Não tem essa necessidade. O mês sempre com letras, tá? Gente, se vocês não vão fazer perguntas, pode deixar o microfone desligado. Não vai me dizer obrigado? Obrigada, meu amor. Para a gente não ter muito ruído. Coisa fofa. Vamos lá. Nome do falecido. Eu vou botar o mudo, vou botar o mudo para todo mundo, daí tira o teu mudo aí dele. Tá. Pronto, estão me ouvindo? Acho que sim, né? Então, ok, vamos lá. Nome do falecido. Então, nessa cidade, às 6 horas da tarde, faleceu. Então, aqui, ó, Angelina, tá? Angelina Borges, ok? Eu não tenho um segundo sobrenome dela. E isso aqui é um campo obrigatório. Eu preciso completar com alguma coisa, tá? Então, eu vou completar com Ctrl B, ou eu venho aqui e clico aqui, ó, tá? Marcar o campo como em branco. Eu não posso escrever em branco, eu não posso escrever não tem, eu não posso repetir o sobrenome, tá? Uma outra pergunta que eu lembro que o pessoal deixou lá para falar hoje é se eu coloco aqui o nome inteiro da pessoa e depois eu divido aqui nos campos. Gente, não, porque aqui é nome, né? Não é nome e sobrenome. Se fosse para colocar o nome inteiro aqui, não teria o campo do sobrenome, tá? Ainda tem 2 campos de sobrenome, né? Mas eu não sou obrigada a inventar. Oi. Sister, esse registro que você falou, ele é de óbito. Isso, Entrou nascimento aqui em cima. Tá óbito aqui. É óbito, né? Ah, tá ok. Tá? Não, é que eu tô notando aqui, eu não tinha prestado atenção do início. Eu tinha botado nascimento, mas não, é óbito, né? É, eu coloquei o nascimento só para ver o formulário, depois eu fui olhar o que era, mas era de óbito, tá? Tá. Isso é bem importante. Então, ó, Ctrl B, normal. Não vou repetir o sobrenome, não vou colocar Ctrl B no primeiro sobrenome e o sobrenome no segundo. Não tem lógica também, tá, gente? Vamos seguir a ordem, né? Ela tem um sobrenome, vai ser o primeiro sobrenome dela, tá? O sexo dela. Bom, vamos ver se tem aqui. Declarou que ontem, nessa cidade, 6 horas da tarde, faleceu Gina Borges, com 19 anos, solteira, filha legítima. Não tem o sexo escrito, o sexo feminino, tá? Pelas regras, eu posso deduzir se tiver essa informação, tá? Solteira, filha legítima, então eu posso, tá bom? Como é um campo obrigatório, vai ser bom eu colocar. Agora, se a letra tivesse muito ruim, borrada, eu não posso, assim, pelo nome Angelina, falar que é uma mulher, tá, gente? Só pelo nome eu não posso deduzir.
Mas com essas informações aqui, eu posso, tá? É o que diz as regras aqui. Vocês podem depois, com calma, clicar ali e ver. A idade tá aqui, ó, 19 anos. Então, eu tenho essa informação, tá? Ano de nascimento. Eu vou calcular. O que você acha do nascimento? Ela tem 19 anos, o registro é de 1913. Vou calcular aqui o ano dela. Gente, eu não vou, tá bom? Por favor, não façam isso, tá? Se Com não tá relação escrito. aos nomes que você colocou aí, Repetir? eu corrijo quando eu estiver fazendo a revisão, por Sim. exemplo. Obrigado. Tá? Muitas vezes, né? Tem vindo muita revisão, o pessoal escreve aqui e depois repete aqui e coloca aqui de novo. A impressão que dá é que precisa preencher todos os campos, precisa preencher se ele existe, tá, gente? Se a informação existe para o campo. Tá? O revisor, se eu estivesse revisando, eu tenho que ir lá e limpar isso aqui, tá? Eu uso muito Ctrl X, né? Esses atalhos, ok? Muito bem, então vamos lá. Não tem o ano de nascimento, eu não vou calcular de jeito nenhum, ok? Então, solteira. Ô, Cícero, Oi, amor. se deixou aquele quadradinho em branco, que nem ela colocou o nome no lugar do nome, o primeiro sobrenome, ao invés de pôr no primeiro sobrenome, ela colocou no segundo e deixou o do meio em branco. Na hora que a gente estiver revisando, eu tenho que corrigir, eu tenho que tirar do terceiro campo e pôr para o segundo? Com certeza. Você precisa fazer isso. Então tem que corrigir mesmo. Tem que corrigir. Tá bom, obrigada. Precisa estar 100%, tá, gente? Tá. Nós somos preocupados com a qualidade. Eu tô vendo que vocês estão todos aqui interessados, eu tenho certeza que vocês são ótimos. Então, vamos, né, fazer da melhor forma possível, tá bom? Então tá. Filha legítima dele. Não, agora eu vou precisar de ajuda, gente. E aí? Eu acho que isso aqui é um... Alô? Oi, pode falar. Irmã, eu tenho uma dúvida quanto à questão dos sobrenomes quando nós estamos indexando. A pergunta é a seguinte: existem alguns casos que a pessoa tem 4 sobrenomes, né? Então você vai lá, eu vou dar um exemplo aqui. Antônio Carlos, que é nome composto, os 2 nomes vão lá no primeiro nome. Esse nome: Antônio Carlos Guimarães Barbosa da Silva. Então, o Barbosa é o segundo sobrenome, né? Da Silva Pereira, por exemplo. E como é que eu faço com esse 4º sobrenome? Eu coloco os 2 juntos no final? Ou tem uma forma de eu criar mais um campo para colocar esse outro sobrenome? Não precisa criar outro campo, tá? O que nós aprendemos, o que foi pedido que nós fizéssemos é isso aqui, ó. Antônio Carlos, nome composto. Tá. Sobrenome Guimarães, sobrenome Barbosa, sobrenome da Silva. Se tivesse mais 7 sobrenomes, seria aqui no primeiro e somente o último aqui. Se ele fosse ainda Júnior, tá? Aí sim o Júnior acompanha o último sobrenome. Então pera um pouquinho. Então, o último sobrenome, a gente destaca um só, e se for Júnior ou Filho, coloca no último. Agora, o restante, a gente aglutina todos como segundo sobrenome. Isso. Exceto sobrenomes compostos. Por exemplo, do Espírito Santo, tá? Do Espírito Santo, eu vou colocar aqui no último sobrenome, porque ele é um sobrenome composto. Entendi. Tá bom? Aí eu coloquei Santo ainda, ó, ninguém falou nada. Tá? E o Júnior, filho, neto, sobrinho, tá? Vai sempre junto com o último, tá? Eu já fiz alguns aí e fiz errado. Bom, não tem problema, irmão. Ó, esse tipo de erro, tá? Ele, assim, não vai prejudicar do descendente encontrar o documento do seu antepassado. Mas nós temos a regra. Então, a partir de hoje que você aprendeu, você vai seguir a regra, tá? Não precisa se preocupar. Pode dormir, tá? Ninguém vai te matar por isso. Posso fazer uma segunda pergunta, irmã? Pode falar. É assim, existem alguns casos que a pessoa tem os 2 nomes, por exemplo, Antônio Maria Rosa.
Tá? O que acontece? Isso aí eu não tenho a certeza se é nome composto ou é sobrenome. Daí, por exemplo, eu regularmente eu tenho colocado Maria Rosa como nome composto, mesmo que ela não tenha Maria como nome de Maria Rosa. Agora, olhando o registro, mas se eu identificar que, por exemplo, o pai dela chama Mário Rosa da Silva, daí eu estou entendendo, opa, é sobrenome. Eu vou lá e coloco como sobrenome. Tá certo isso ou não? Tá certo, tá? O que que acontece? Sempre que a gente tiver dúvida se se trata de um nome ou de um sobrenome, a regra é ficar no campo nome, tá? Isso tá aqui, ó. Tá bom? Tá. Então, sempre que tiver dúvida, você pode estar errado, mas na dúvida, tem que ser colocado no campo nome. Tá? Então, mesmo que ela não tenha nenhum sobrenome mais, seja só Maria Rosa, tá certinho. O resto você coloca o Ctrl B. Você não tem certeza. Tá? Então, aí se você tem uma evidência como o nome do pai, né? Aí tudo bem, aí você pode separar. Mas se você não tem, se tem essa dúvida, sem problema nenhum, tá? O mesmo acontece às vezes com nomes de homens, né? Eles têm, tipo, vamos lá, Alexandre, Carlos, só tem isso, não tem mais nada. Se a gente não tem certeza, vai deixar assim, não tem problema nenhum, ok? Tá. Entendi, irmã. Muito obrigado, hein? Obrigada a você. Vamos lá. Ô, Rui, pode falar. Quem chamou? Ih, o microfone tá ruim, eu desistiu. Vocês acham que isso aqui é um nome? Ou é um... Tá me ouvindo? Bem Para mim é Diocleciano. Diocleciano. Muito obrigada. Isso aqui estava com cara de D mesmo. Pode falar. Sim. Tá. Sister, uma perguntinha. No caso de casamento, eu posso deduzir a idade dos pais? Não. Ou, perdão, da pessoa? Não. Não pode. Ó, eu já revisei muito casamento, tá? Tem registros que tem a idade do noivo e da noiva. Tem registro que tem a data de nascimento do noivo e da noiva. E tem registro que tem a idade e a data de nascimento, tá? Então, o que que você vai fazer? Se no registro que você está trabalhando tem só a idade, você vai pôr só a idade, você não vai calcular ano nenhum. Se tem só o ano, né, que tem a data e tem o ano, você vai colocar só o ano e não vai calcular a idade. Se tem os dois, aí sim você coloca os dois, tá? Não pode calcular, ok? Ok, perfeito, muito obrigado. Você... Oi, gente. Oi? Vou fazer uma fila aí de vocês. Não, eu gostaria de saber sobre a acentuação. Eu vi que você colocou José, você acentuou. Sim, sempre. Se está acentuado no documento, a gente coloca. E também na revisão a gente coloca se o indexador não colocar. Isso. Ou tanto faz. Você Porque corrige. já falaram que não precisa acentuar nome nenhum. Então, como revisores, você pode saber se precisa ou não precisa fazendo um teste. Você corrige e vê se deu aquela setinha vermelha. Se deu aquela setinha vermelha é porque realmente precisava de correção. Se não mudou nada, por exemplo, a pessoa indexou tudo maiúsculo. Aqui, ó, Borges, né? Fez tudo maiúsculo. Aí o revisor, vou ter que trocar tudo. Vai lá e troca tudo para letra minúscula. Não fica uma setinha vermelha do lado. Eu já vou abrir uma revisão para explicar mais isso, tá? Então, assim, não tem necessidade de trocar a letra maiúscula por minúscula, tá bom, gente? Não se preocupa com isso. Agora, normalmente, os lotes que eu corrijo a acentuação, fica a setinha vermelha assim, então eu sempre corrijo, tá? Tudo bem, gente? Muito obrigada aí quem ajudou a ler aqui o Diocleciano. Coloquei certo. Perfeito. Muito bom. Mais uma pergunta com relação à idade. Eu encontrei alguns registros que não estava marcado a idade diretamente, mas embaixo aparecia, por exemplo, tinha o nome do marido, o nome da esposa, ou alguma coisa assim, né? E tinha lá a barra marcado 25/30. Uhum. Intuitivamente, da forma que está escrito, sugere-se a idade de um minuto, mas não está escrito a palavra anos ou idade. Só está aquele número barra. E em todos. Então,
você começa a olhar e pelo ano até, você faz, não que você vai usar aquela conta, mas bate, né? Quando aparece isso daí, eu posso considerar como uma informação válida ou não? Sim, aí você que vai decidir, tá? Eu já vi registros assim de nascimento, onde depois, né, o escrivão colocou a idade dos pais, tá? Eu coloquei, eu considerei, tá? Então você precisa avaliar o contexto. Se aqueles números realmente só pode ser a idade do pai e da mãe, você considera, tá? Ah, eu não tenho certeza, eu tô com medo de fazer, não faça, tá? Cada pessoa vai definir como é que vai fazer, tá bom? Ah, e aí o indexador faz e o revisor vai lá e tira. Não tem problema, você fez a sua parte, tá? É que o que acontece? Isso vai facilitar talvez um pouco, né? Na hora da busca, porque tem uma referência também de época, né? Tem lá a idade dos pais, então vai ter uma referência de época para quem for procurar o documento. Ah, se não tiver, a pessoa vai encontrar o documento? Vai pelos nomes, tá? Também é super fácil. E aí, o próprio descendente que achou aquele documento, ele vai definir se aquilo é idade ou não vai servir para ele. Então, tanto faz se estiver na indexação, ou se não estiver, ele vai ver ali no documento do mesmo jeito, tá bom? Então, pode ficar bem tranquilo. Tá. Gente, vamos lá. Irmã, deixa eu falar mais uma. Quando aparece natimorto, né? Ou então a criança morta, a criança morta. Nasceu morta, né? Eu coloco lá eu dou o Ctrl B lá no nome e indexo tudo o resto, ou não? Isso, você coloca o Ctrl B no nome e no sobrenome, você não pode presumir o sobrenome dos pais, acho que essa era uma pergunta também aqui. Você não presume o sobrenome dos pais, porque a criança não foi registrada. Ela nasceu morta, então ela não ganhou um nome. Às vezes, tem registro de criança que viveu, sei lá, meia hora, alguns minutos, e os pais fizeram questão de dar um nome e registrar, tá? Então, a gente vai respeitar, vai colocar, mas se tá escrito lá natimorto, nasceu morta, um feto, não tem nome de nada, eu vou colocar Ctrl B nos 3 campos, se forem 3, né? Nome, primeiro sobrenome, segundo sobrenome. O nome dos pais eu vou colocar, a data do nascimento ou do óbito eu vou colocar todas as outras informações, tá? É um documento importante para quem fez pesquisa. A gente não pode achar que, não teve descendente, por que eu vou indexar um documento desse? A gente nunca pode presumir isso, tá bom? Posso fazer a última pergunta? Pode. É que assim, eu não posso perder a oportunidade, então eu não gosto de passar à vontade, sabe? Fica à vontade. Olha, então. E tem casos assim que está fazendo a indexação, em que aparece o caso que você está fazendo o registro de casamento, né, por exemplo, né, e terminou o registro, e do lado tem a observação que aquela pessoa morreu. E diz que está registrado em tal lugar, assim assado, no registro tal. Eu não faço a indexação desse registro de morte, não, né? É só... Não. Por quê? Porque esse livro, por exemplo, se fosse nesse livro aqui, eu acho que eu vi uma verbação aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá, vamos ver aqui. Deixa eu ver se correção. Não, é um termo de encerramento, tá. Mas faz de conta que seria aqui uma informação de, aqui, tudo bem, faz de conta que isso é casamento, e aqui é uma anotação do óbito da pessoa, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer apenas o de casamento, porque este livro é um livro de casamento. É um livro de registro civil, tá tudo misturado, então eu posso fazer aqui. Não, por quê? Porque esse livro aqui, ele é de 1913, e o óbito da pessoa não foi em 1913, né? Foi bem depois. Então, vai gerar uma confusão, porque esse documento, ele vai ser alocado em uma série ali, né? Num livro lá de 1913, óbitos da cidade tal. E aí você faz de conta que é um casamento, né? Então vamos mudar. Então são casamentos da cidade de, sei lá, São Bernardo, de 1913. E aí, como que a pessoa vai ali buscar um óbito? Ela não vai. Sim. Então, assim, a gente tem que respeitar o livro, tá? Então, preciso manter isso aí. Então, é de 1913. O óbito dele foi lá, 1960. Então,
é 1913, o que vai ter um documento lá de 1960 misturado? Isso vai gerar confusão. E também, aquela anotação é para uma outra função, não é para a gente indexar. Aquela anotação é porque, sei lá, entraram, né, em juízo, pediram para fazer essa anotação no registro. Isso é usado em cidadania e essas outras coisas, tá? Esse registro de óbito vai estar no livro de óbito. Então, ele vai ser indexado naquele registro de óbito. Então, não preciso fazer. Agora, se for uma anotação de correção, aqui o nome da pessoa era, sei lá, Maria Angelina. Mas aqui a gente está corrigindo que não era Maria Angelina, era Rosa Angelina. Aí você vai usar a informação que está aqui na correção, tá? Então, assim, não é tão fácil, né, quanto o pessoal, né, tenta falar que é a indexação. Ela é, às vezes, complicadinha, a gente tem que prestar atenção e fazer com muito carinho. Tem que analisar todas as informações, né? Exato, né? Não é só, vou transcrever só, papum, papum, copiei e colei, né? Não, eu preciso ler, eu preciso ter carinho, eu preciso pensar, é uma pessoa, ele teve descendentes, ou assim, é primo de algum descendente, de alguém que teve os descendentes, alguém vai buscar aquele documento, preciso respeitar. Poderia ser um parente meu, né? Eu acho que é essa abordagem, né? Eu estou fazendo indexação do meu parente. Opa, eu já fiz várias. Aleatória, é muito legal. Oi. Vamos lá. Obrigado, hein? Imagina. Eu tenho uma dúvida com relação, quando pega uma imagem que é de uma folha que está rasgada pela metade, e não tem como saber as outras informações do registro, como que a gente faz nessa situação? Então, folha rasgada, folha manchada, tá? Às vezes caiu aqui uma tinta, ou caiu água no documento, manchou tudo, você não tem como ver. Aí sim a gente pode usar o Ctrl+U. É só nesse caso, gente. Por exemplo, esse nome aqui, ó, vocês estão fazendo a pergunta e eu tô aqui tentando descobrir esse nome aqui. Eu não tô conseguindo. Eu vou dar elegível. Nada disso. Mas e aí na revisão, qual que é o procedimento, como você deve proceder na revisão, para enviar o registro? Então, se o indexador não conseguiu ler, e nem você, porque está rasgado, não tem informação, é Ctrl+U, tá? Agora, se o documento está rasgado aqui, ó, tá? Faz de conta que ele cortou o bor, tá? O Gs não está aparecendo. Eu sei que o marido é Borges e que a filha é Borges. Eu posso completar Borges? Posso. Ou se eu achar melhor, eu escrevo assim, ó, Bor e asterisco. Porque mesmo eu não tenho as outras letras, tá? Ok. Então, assim, bastante cuidado, bastante atenção. Mas, assim, documento rasgado é raro, né, gente? Eu não tenho visto muito, tá? Vocês conseguiram ler aqui o nome da mulher? Cadê? Diocleciano. Isolina eu li, mas é que esse sobrenome aqui eu não tô conseguindo. Olha, eu estou tentando ver parecendo lírica, porque tem o L, o I com um pingo, pode ser um R, um I com um pingo, C e A, lírica. É que o J veio para cá, né? Aqui parece um C ou um L. Pois é, por isso que eu falei lírica, né? O I, aí o pingo, um R, I, pingo, C, A. É que tem um por causa do pingo. É verdade. Lírica. Pois é. O que eu faço numa situação dessa, né, gente? Eu vou colocar o que eu conseguir, tá? Tem mais pergunta aí? Alguém pode falar. Pode. Sister, eu tenho duas perguntas. Uma da anterior lá, que você estava falando, a respeito, mas se ele tiver só um nome, por exemplo, José Filho, eu boto ele no nome, não é isso? Não ponho o filho como sobrenome. Não. Sim. Ok. E, por exemplo, quando eu estiver revisando, né, e no registro que eu estou revisando é um registro de nascimento. E a pessoa indexou ele como registro de óbito. Lá que dá quando a gente clica para mudar, ele pergunta se você quer apagar todos os registros. Isso. A gente apaga tudo e manda reindexar, ou a gente apaga tudo e indexa. Não. E revisa
O revisor, tá? A função dele é revisar, não é indexar, tá bom? Então, assim, muitos revisores pensam, mas vai ficar parado, vai voltar lá para indexação, vai demorar mais. Só que, na verdade, se você fizer a indexação daquele registro, o que vai acontecer? Vai passar para um outro revisor. Você vai ganhar os seus pontos como revisão, tá? Mas vai passar para um outro revisor, como se você tivesse indexado apenas. Então, vai demorar do mesmo jeito. Então, é melhor você mandar logo para ser reindexado e apagar, principalmente assim se fez no formulário errado, não tem o que fazer, tá? Vai trocar tudo. Então, apaga tudo, exclui os dados do indexador e manda de volta. Tá? Se você tentou ajudar o indexador, criou o registro e tal, mas você mantém, né, os dados do indexador, o sistema vai puxar os dados que você apagou do indexador, tá? Então, assim, é melhor apagar e mandar, tá bom? Que daí o próximo indexador vai fazer novamente e vamos torcer para fazer certinho, tá bom? Tem mais dúvida aí, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, que nosso tempo está acabando. Tá perguntando aqui quando tem escrito não consta, né? O que a gente faz com não consta? Nome do pai, não consta. Nome da mãe, ignorado. Nome dos avós, ignorados. Não escreve ignorado, não escreve não consta, não escreve essas coisas assim, tá, gente? Coloca o Ctrl B, tá bom? Aqui, você perguntou, né, quando o Júnior está logo depois do nome, né? Ótimo. Quando tem títulos, né? Senhora, dona, doutor, aquela sugeriu, infante, tenente, coronel, capitão, padre. Gente, títulos não entram na indexação, tá? Os títulos, eles fazem parte lá da Family Search, né? Na árvore você tem um local onde colocar, mas na indexação não faz parte. Você não coloca, tá? Não ignora. Muitas vezes o indexador, talvez inexperiente, ou a letra é ruim, ele vê dona e acha que é Ana, daí ele indexa como Ana. Então, o revisor tem que ficar bem atento a isso, tá? Para tirar o dona dali, porque não é nome, ok? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Dos zeros eu já coloquei, natimorto a gente já falou. 2 registros com a mesma pessoa registrada, número de página diferente e número de registro diferente. Indexo só um deles? Nunca, tá? Se são números de registros diferentes, precisa fazer todos, mesmo que os dados sejam iguais. Nome da criança, nome dos pais, data de nascimento, é tudo igual. Mas se o número de registro for diferente, precisa fazer. Pode falar. Eu tive de pegar casos assim, principalmente naquele de exumação, que eu estou pegando aquele lote de Minas Gerais, e ele vem bastante, às vezes, com o mesmo nome, mas só que com números diferentes também. E às vezes o sobrenome, eles são os mesmos, né? E a gente tem que se atentar principalmente nessa questão dos números e do nascimento, e onde foi, a data que foi o sepultamento também. Isso, tá? Boa essa sua colocação. Então, ele foi exumado mais do que uma vez. Isso. Mas a gente vai fazer todos os cartões, tá? Gente, lembrando mais uma vez, esses cartões são para iniciantes, tá? Iniciantes revisores, iniciantes indexadores. Eu sei que é super rápido, eu não consigo abrir no meu, é bloqueado, mas assim, eu abri no da minha filha, e eu fiz muito rápido, né? Porque eu tinha que aprender o projeto. Então, é muito fácil de fazer, muito rápido, mas assim, é para iniciantes, tá? Então, vamos deixar para os iniciantes, para eles não se assustarem com essa letra linda aqui, ó, né? Que a gente está tentando lidar aqui com esses sobrenomes, tá? E vamos nos esforçar para fazer esses projetos mais difíceis, tá, gente? Cícero, pode falar. Uma dúvida que eu tô é sobre a revisão. Quando tem alguma coisa para conferir, a gente então não pode conferir, a gente tem que mandar para a indexação de novo. Não. Vamos abrir uma revisão aqui. Na revisão, gente, quando é pouquinha coisa que a gente vai revisar, a gente tem que revisar sim, tem que consertar. Né? O que eu vou consertar ali? Eu vou consertar erros de grafia, erros de posição. Colocou... o que a gente mais vê, né? O nome inteiro no nome,
com todos os sobrenomes, depois dividir os sobrenomes ali. Então, eu vou arrumar isso, tá? Essas coisas eu vou arrumar, tá bom? Agora, que nem no caso que ela falou aqui, né? O indexador colocou óbito, vou fazer de conta, que o registro é de casamento. Não tem o que fazer. Eu não vou, sabe? A não ser que você queira, claro, você tem seu livre-arbítrio, né? Eu quero fazer esse projeto porque tá difícil, ninguém tá fazendo, então eu vou revisar e eu vou consertar tudo, tranquilo, tá? É você que decide. Agora, se é um erro assim, que todas as páginas estão erradas, né? Por exemplo, o revisor, o indexador, ele não criou os outros 3 registros, ele fez só o registro 1. Não é uma vontade, gente, muitas vezes a pessoa não sabe como fazer. É por isso que a gente está tentando ajudar bastante com mais e mais treinamentos, para que vocês possam espalhar isso para as pessoas, né? A gente tem lá o canalzinho no YouTube, então vocês podem passar para as pessoas aprenderem a fazer. Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que tem que fazer e acabam fazendo errado. Então, não é maldade, não é que está com pressa, não é nada disso. É porque não sabe mesmo, tá? Então, assim, tem só um registro em cada imagem. Aí o revisor vai fazer os outros 3 registros em cada imagem. Você decide, tá? Eu, como revisora, eu venho aqui e eu devolvo o lote, tá? Desculpa, eu mando reindexar o lote, tá? Se eu devolver o lote, ele vai para um outro revisor. É porque eu não estou conseguindo revisar. Se eu mando o lote ser reindexado, é porque o indexador não fez corretamente, não fez bem, e eu não vou corrigir porque são muitos erros. Vai passar de 20% de erros. Então, eu mando para ser reindexado, tá? Quando eu mandar reindexar o lote, o que vai acontecer? Ele vai perguntar se eu quero manter ou excluir. E aí eu vou ver, o indexador, ele fez só um registro em cada imagem, mas está certinho, né? Ele teve a paciência, ele leu, colocou as informações corretas, e nem aqui uma dúvida que o pessoal tem bastante, que, né, no dia de ontem ou no dia de hoje, né, o que eu faço com a data do evento, né, com a data do nascimento, do óbito, do casamento? A data de hoje é a data dessa aqui, ó, né, a data do registro. Se a data de ontem, aqui é 3, aí eu vou colocar 2 de maio. Tem que tomar atenção com o final de mês, né? Se aqui é 1º de maio, o que eu vou colocar? Aí eu tenho que saber se o mês anterior, de abril, tinha 30 ou 31 dias. Então, tem que tomar cuidado, às vezes, com isso, tá? Então, aí, tá tudo certinho, só que ele não soube fazer os outros 3 registros da imagem. Então, eu vou mandar reindexar e eu vou manter as informações. Agora, se o registro era de óbito e ele colocou aqui nascimento, fez tudo errado, aí eu vou apagar tudo, tá? Ele colocou tudo Ctrl V, eu vou apagar tudo. Não vou prejudicar o próximo indexador. Pode falar. Sister, já aconteceu comigo, por exemplo, quando você abre um lote, muitas vezes tem, sei lá, tipo 3 registros, né? E aí, tipo, no primeiro registro, o indexador fez tudo certinho, de repente, sei lá, errou só porque botou o 0 lá na frente do número do projeto, enfim, ele fez um erro besta. Nos outros 2, aí eu vejo erros, tipo, já erro de nome, mais erros, digamos assim, que chega aos 20%. Esses 20% que você fala, é se a gente pegar esses 3 registros, ou em apenas uma folha, em um registro, a gente já pode considerar, se deu 20%, a gente já manda, se juntando tudo, os 3 registros, deu 20%, a gente manda, como é que é isso aí? Que ainda não ficou muito claro para mim essa coisa dos 20%. Os 20% é do lote inteiro, tá? Então, aqui no caso, são 4 imagens, tá bom? Entendi. Sim, são errinhos bobinhos, e é por caractere, tá? Então, eu tive que apagar o nome todo e escrever outro nome. Aí ele considera lá, era o nome de 8 letras, tipo 8 erros, mas aí você tem que contar todas as letras do lote inteiro. Isso a máquina faz, né? Em segundo. A gente vai demorar para fazer essas contas, tá? Então, você vê mais ou menos o que você acha melhor. Muitas vezes, corrigir é o mais rápido, tá? Muitas vezes, corrigir é o mais demorado e vai passar de 20%, vai para outro revisor. Não tem problema ir para outro revisor, tá?
Na Entendi. questão justamente, então você vai, corrige, de toda forma você vai estar atrasando aquele projeto da mesma maneira. Exato, tá? Então, assim, não tem que pensar que está atrasando, você está fazendo o seu trabalho. Aí, se você considerou, né, você como revisor, você vai julgar. Ah, é melhor eu corrigir esses errinhos? Com certeza, vai lá, é pouquinho, corrige. Ah, eu não sei se vai passar de 20%, mas é tão pouquinho, então corrige, né? Você que vai definir, isso não tem assim, né? Não, não pode, o revisor não pode corrigir se passar de 20%. Não, não é assim. Você que é o seu juiz, você que vai definir, tá bom? Perfeito. Obrigada. Nada. Gente, só lembrando rapidinho, nosso tempo já estourou. Revisores, não esqueçam de marcar essas caixinhas, tá? Tá aqui no passo 1, é quando abre, né, o documento. Muitos revisores vão direto lá para aqui, né? Clica aqui direto em próxima imagem e nem olha esses quadradinhos, tá? Aí faz toda a revisão aqui marca tudo bonitinho, né? Eu vou marcar, mas depois eu vou desmarcar, tá, gente? Eu vou analisar direitinho. Aí quando chega na hora de enviar o lote não vai. E aí fica, puxa vida, e agora? O que que eu faço? O que que eu fiz de errado? Então, sempre olha lá no passo 1, se marcou todas as imagens, ó, não marquei, por isso que o lote não vai embora, tá? Então, é uma dica aí para os revisores, tá? Vocês podem revisar um a um aqui, né? Item a item, tá? O que é recomendado. Isso aqui foi feito a pedido de revisores, tá, gente? Isso aqui, o Family Search recebeu muitos pedidos, e aí eles montaram isso aqui, tá bom? Então, é de óbito? É de óbito, beleza. O número é tal? Beleza. Então, vai marcando. Ele vai sair do negrito e vai ficar normal, porque já foi visualizado e corrigido, tá? Eu sou muito rápida. Oi, amor. Só para a gente não finalizar aqui sem responder, nós temos duas perguntinhas aqui no chat que o pessoal fez, tá bom? Uma delas é um título tipo Major Antônio Livramento, que você estava falando naquela hora. Isso. Entra naquele caso que você falou? Então ele vai como Antônio Livramento só? Exato. Uhum, tá. Ele era major, ele foi, né, político, foi famoso. Não tem problema, gente, o documento vai ser achado, mas o nome dele não é major. A não ser que você saiba, né, tenha certeza que o nome é major e que não é um título. Tá? Às vezes o pessoal confunde a questão de indexação com árvore familiar, né? Sim, às vezes exato. querem colocar e não é isso, né? Não tem nada a ver, tá? A gente está montando um índice para a inteligência artificial do Family Search localizar rapidamente o documento. Então, você vai lá no registro, lá em pesquisar registro, digita Afonso Ribeiro, aí ele vai localizar o documento dele, sem você ter que abrir o catálogo, olhar registro por registro, tá? Então, facilita a vida de todo mundo. Qual era a outra? Maravilha. O que se faz quando o revisor constatar que os números de registro estão fora de ordem na imagem? São 4 registros e o indexador indexou, acho que 3 de 4. Deve ser isso. Então, outro dia aconteceu isso comigo. O indexador, ele fez esse registro aqui nessa imagem. A gente tem que apagar, viu, gente? Tá? E aí, porque esse registro aqui, ele pertence à imagem anterior. Então, a gente não pode fazer. Tá? Então, a gente tem que corrigir. O indexador não fez esse aqui, né? Porque não tinha todas as informações. Ou ele fez esse aqui na próxima imagem. A gente tem que apagar e consertar. Ou manda reindexar e apaga tudo para não confundir o próximo indexador. Isso causa lá um atraso, mas precisa ser bem feito, gente. Então, é melhor atrasar um pouquinho o projeto, ele sair perfeito, do que ficar assim. Deixa eu falar. Sim, eu me deparei com um registro para revisar, e tinha 3 números de páginas iguais. Só que, na hora que eu corrigi, eu percebi que do lado do número da página estava escrito verso. Aí eu deixei o número. Por exemplo, ele estava assim, ele estava o número 95
normal, o primeiro registro. A segunda imagem estava 95 verso, a terceira imagem 95 verso e a quarta imagem, a última 96. Aí eu acabei deixando, não tem problema, tipo, porque os números estão repetidos, né? Então, o que acontece? Então, vamos aproveitar esse livro aqui, que está aberto, vamos explicar isso aí, tá? Quando o escrivão, né, naquela época, fazia o registro, ele usava esse livro, tá? Aí, para facilitar, porque as pessoas começaram a buscar os documentos dos antepassados, né, das pessoas e tal, eu preciso do documento de nascimento, para isso, para aquilo, não importa, né? Aí, eles fizeram o quê? Eles transcreveram as informações do livro de registro para um talão. E aí, ali no talão, eles precisam colocar a página que tá. Então, o que eles fazem? O número do registro é 6036 e a página é 22 verso. Porque, assim, esses livros, eles têm número de página apenas do lado direito. Mas aí, essa página aqui não é 23, ela é 22 verso, porque ela é o verso aqui da 22, ó. Essa aqui é 22, tá? E aí, quando eu virei a folha, essa é 22 verso. Então, você pode deixar o 22V escrito aqui no número de página, tá? Esse aqui não tem, né? Mas se tiver, você pode deixar, tá? Porque daí é a informação para localizar no livro de registro. Ok. E Cícero, só para lembrar, o Ctrl+U é para quê? É para... Isso, o Ctrl+U, ele deve ser usado somente se a folha está rasgada, manchada, assim, borrada, que você não consegue ler. Se a letra é super, hiper, mega, ultra difícil de ler, pode ser difícil para você. Para um outro indexador, não. Então, você não coloca Ctrl+U. Você deixa, né, você preenche o que você consegue. Eu acho que isso é uma letra P, aí eu acho no meio aqui, eu não sei, aqui é um Y. Você acha que é um Y, você coloca lá, então, o P, asterisco, porque você não sabe o que tem aqui no meio, aí coloca o Y e o restante aqui, tá? Aí, o revisor vai ver se consegue interpretar isso aqui. Se o revisor também não conseguir, ele pode devolver o lote para deixar para um outro revisor. Se ninguém está conseguindo, vai assim mesmo, tá? Vai prejudicar o encontro desse documento? Não, porque tem mais um monte de outras informações. Tem os outros nomes, tem as outras pessoas do documento, né? Tem pai, mãe, os outros relacionamentos. Então, não vai prejudicar. E o descendente vai saber o que é isso, tá? Ele vai saber qual é o sobrenome que a família levou, né? Então, para ele fica fácil de ler. Ele bateu o olho e sabe que é o sobrenome da família dele. Ok? O Ctrl+U, então, bota no início. É isso? Ctrl+U, você só usa se a folha estiver rasgada ou manchada e não der para ler. Só quando não dá para ler, né? Isso. Mas não é a letra difícil, é quando tá rasgada, você não consegue saber a informação. Tá? Quando não dá para saber a informação. Mas aí, Ctrl+U, eu boto lá no início, naquela primeira página, que aparece, sem ser essa que você está mostrando aí, que é onde já bota o registro, né? Nascimento, óbito. Lá no primeiro passo, lá não tem Ctrl+U. Tem três coisas. Ou imagem repetida, ou sem dados extraídos. Imagem repetida, a imagem é igual ao outro. Então, outro dia, em um lote assim de 4, essa era uma imagem, essa era outra, e as outras duas eram iguais a essa. Tá? Então, assim, as outras duas como imagem repetida. Eu não vou indexar mesmas coisas, porque eu já indexei nessa imagem aqui. Sem dados a serem extraídos é quando aqui no livro, ao invés de ter escrito, né, registros, eu vou ter tudo em branco, eu vou ter uma capa de um livro, ou eu vou ter aqui um termo de abertura, um termo de encerramento e mais nenhuma informação. Muitas vezes eu tenho aqui um termo de encerramento e aqui eu tenho um registro. Aí eu vou indexar o registro aqui, o termo eu não preciso indexar, mas o registro eu preciso. Então, ela não vai como uma imagem, né, sem dados a serem extraídos, ela vai como sim. Apesar de eu ter um termo de abertura ou de encerramento, eu tenho uma informação de registro aqui embaixo. Então, isso aqui eu não indexo, mas isso... Sim.
Então, assim, por exemplo, eu já peguei um que ele diz, eu não sei se é esse termo que você está falando, né, que você falou, mas lá dizia que era voto em plenário. Então, ele, tipo, botava o nome e de quantas, se a pessoa votou sim ou se a pessoa votou não. E era muito. Isso era um outro tipo de documento, né? Pois é, aí nesse mesmo, e tinha 4 imagens. 2 imagens, isso, que ele estava registrando os votos na câmera. Eu consegui ler até aí, mais ou menos. Os outros, na folha, ele dava um registro de encerramento. Tipo, como se fosse discurso de alguém, era o que dava a entender. E só a última imagem é que dava o registro de um nascimento. Tá ótimo. Bem pequenininho. Só precisava fazer o registro de nascimento, o resto você não fazia nada, entendeu? Nesse resto, então, mesmo que eles dessem o nome das pessoas, mas não precisaria fazer nada, né? Não, porque é um outro formulário, né? Seria um outro tipo de formulário. Tá? Aí não precisa fazer. O registro civil é registro civil, é nascimento, casamento ou óbito. Não são só esses 3. Okay? Entendi. De vez em quando, né, aparece lá em São Paulo, interdição e... esqueci o nome da outra. Que não são de nascimento. Então, mas como eles foram fotografados, nós vamos indexar como nascimento, tá? Então, esse tipo de registro que não é, né, nascimento, casamento ou óbito, mas ele está fotografado ali no projeto, então a gente vai fazer sim no formulário de nascimento. Ok? Uma pergunta importante, Quando o registro de nascimento tem só o primeiro nome da criança, não tem sobrenome, e tem lá embaixo o sobrenome dos pais, eu posso colocar o sobrenome dos pais na criança? Não façam isso, tá? Não façam, deixa sem nada, tá? Porque, assim, a gente não sabe que sobrenome que a criança ganhou. Teve uma época no Brasil em que o pai era Antônio Carlos Borges, a mãe era Maria da Conceição e a filha era Aparecida de Jesus. Então, não tem como presumir sobrenome, tá, gente? Não pode, ok? Tem mais alguma pergunta? Opa! Foi todo mundo embora da sala, Helder Nascimento? Eu estou aqui. A última pergunta, então. Vai lá. Quando coloca asterístico, né? Por exemplo, eu estou lendo o nome e não consigo entender as outras letras. Eu escrevo as letras que eu conheço, que eu consigo identificar, e coloco um asterístico nele e posso mandar. Tá bom, então. Obrigado. Mesmo como revisor, pode fazer isso, tá bom, gente? Se você fez tudo, se você achar melhor devolver o lote e deixar para um outro revisor, também pode, tá? Muitas vezes a letra tá muito complicada mesmo, tá? Mas, o indexador fez isso aqui, né? 3 letras faltando, deixou lá um asterisco. Ou colocou lá uma interrogação, porque ele não sabe que letra que é, e o restante. Eu matei a charada, é Fernandes, tá bem claro ali, o revisor achou, beleza, tá? O revisor corrigiu. Agora, nem o revisor está conseguindo, ele pode mandar sim, ou devolver o lote para um outro revisor fazer. Você que decide. Tá ótimo. Obrigado. Ok? Obrigado. China. Gente, eu não sei nem se ficou muita pergunta aqui, eu tô tentando achar, mas acho que é isso. Aqui no chat foram todas respondidas já. Boa, beleza. Então tá bom. Então, pessoal, muito obrigada mesmo pelo interesse de vocês, pelo compromisso com a qualidade que vocês têm, tá? A gente, agradece muito. Eu mesma já fui muito beneficiada pela indexação, tenho certeza que quem pesquisa já foi também. Então, assim, é um trabalho de amor que a gente faz, que as pessoas não veem, né, que somos nós, não sabem que somos nós, mas é o nosso compromisso, né, em ajudar alguém que a gente nem conhece. Então, é maravilhoso, traz um espírito maravilhoso para a pessoa, é proteção, como os profetas têm, né, falado. Os consultores que estiverem aqui presentes, né, ou depois ouvindo esse treinamento, ensinem, quando for imprimir um cartão para alguém, né, ver as 4 gerações, colocar uma recordação, não esqueçam de fazer os 2 lotes de indexação,
que a área está pedindo, né? Então, esse ano, cada pessoa da ala deve fazer 2 lotes de indexação. 2 lotes é no mínimo, tá? A pessoa vai gostar, não vai querer fazer mais? Maravilha, tá bom? Mas é importante que cada membro faça pelo menos 2 lotes esse ano, tá bom? É a meta. Muito obrigada aí pelo trabalho de vocês, viu? Então, o Nascimento vai encerrar aí com vocês. Maravilha. Tá compartilhando tua tela ainda, Cícia. Deixa eu achar aqui. Como é que eu vou achar o... Eu fechei assim. Tá aparecendo só uma tela preta aqui em cima. Deixa eu ver. Não, lá embaixo lá tem a opção de... Ah, verdade. Aqui. Esse aqui, né? Aqui. Tem mais gente querendo entrar ainda. Ah, mas esse aí não tá dando, eu acho que ele tá com um problema não na deu internet. certo? Parou de compartilhar? Não, tá compartilhando. Agora sim. Agora foi. Beleza. Esse irmão, ele entrou, mas acabou saindo aí, deu problema. Na verdade, agradecer a presença de todo mundo, né? Mais uma vez, agradecer muito a Sister Coronet por ter gastado muito seu tempo com isso, né? Eu sei que talvez as pessoas acham que é 1 hora que a gente tem, mas a gente leva tempo para preparar, leva tempo para fazer isso e lembrar só que nós somos voluntários e nós fazemos isso por amor, né? A gente sempre toca nesse assunto, mas é importante as pessoas entenderem. Às vezes as pessoas nos cobram e às vezes são até um pouco rude conosco, né, Sister Coronet? Mas entendo que a gente é missionários e a gente tenta fazer isso da melhor forma possível, tá? Só um outro toquezinho, assim, muito, muito rápido. Essa é a ferramenta que a gente sempre vai usar nos treinamentos, tá? Essa é uma ferramenta hoje oficial da igreja, que a igreja está usando a partir da Microsoft. Então a igreja não usa mais nenhuma outra ferramenta, Skype, mais nada disso. Então a igreja usa sempre isso aqui. Sempre quando for alguma coisa oficial da igreja, vai ser através disso aqui. Depois a gente replica em outros canais, como a gente vai replicar no YouTube e tal, mas Hangout, Skype, outras ferramentas a gente não usa mais, tá? As pessoas ficam pedindo, porque aqui é mais fácil e tal. A gente explica como é que faz para realmente facilitar esse processo. Tá bom? Então agradecer a presença de todo mundo. Lembrando que semana que vem a gente vai estar mais só à noite, às 8 horas, é isso, Sister? Então a gente vai estar domingo que vem. Tá bom, né? 1 horinha a gente funciona rápido, né? Vai ser rápido. Então domingo que vem a gente vai estar às 8 horas só, e daí a gente vai estar pelo Facebook, tá bom? Então acompanha a gente por lá na nossa página de indexação. Eu já deixei aqui no link já o link, né? Na verdade, deixei no chat o link para entrar na nossa página. E essa gravação aqui a gente vai deixar disponível no YouTube, tá bom? Para vocês compartilharem com alguém que possa ajudar e a gente vai melhorando cada vez mais. Maravilha? Então agradecer e dar um tchau para todo mundo. Tchau, obrigado, gente. pessoal. Muito obrigada, viu?